Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta. Agora temos uma participação especial que vai enriquecer ainda mais a nossa conversa. Ela é especialista em contabilidade, com ampla experiência na área fiscal e tributária. E hoje vem nos ajudar a entender um tema que está em alta e impacta empresas e cidadãos de todo o país: a reforma tributária. Com vocês, a contadora Jennifer Jordão. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais podcast. Sou Henrique Moura, estou com ela, Thalita Santos, seja bem-vinda. Oi. Também estou com ele, nosso querido professor André, seja bem-vindo. Salve, salve, pessoal. Estou aqui com a nossa querida convidada pela primeira vez no nosso podcast para falar sobre a reforma tributária, assunto de muita relevância, assunto muito importante e que afeta todos nós brasileiros. Estou aqui com Jennifer, seja bem-vinda. Seja bem-vindos, pessoal, tudo bem? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, antes da gente começar, um pouquinho sobre a sua formação. Então vamos lá, pessoal. Eu sou Jennifer Jordão, eu sou proprietária da JCJ Group, uma empresa de gestão financeira e gestão tributária. Já fiz diversos trabalhos na área tributária e estamos trabalhando já há uns 2, 3 anos com toda essa, vamos pôr essa ladainha, né, da reforma tributária. Hoje, atualmente, estamos atuando muito em implantar treinamentos dentro das empresas para as equipes, né, de gestão de compras comercial e financeiro, para que as empresas estejam preparadas para a reforma tributária. Então, hoje, o meu escritório, a minha empresa, ela fica em São José dos Pinhais. Temos em torno aí, né, a atuação recorrente de 500 empresas, mais ou menos, mas o nosso core business é realmente a consultoria junto com a contabilidade vinculada a uma boa estratégia tributária. Aqui tinha um outro podcast, qual que é o nome, para o pessoal conhecer? Então, nós temos o podcast Pode Sim Me Ajudar. Então, nós estamos lançando alguns episódios. O primeiro, acho que vai hoje à noite até pro ar. Legal. Que com todos convidados, até você também, Henrique. Nós estamos começando a gravar os conteúdos, todos com relevância de empreendedorismo, mas o objetivo é o Pode Sim Podcast, ele traz muita informação riquíssimas, mas sempre com algum jogo ou alguma venda atrelada. E a nossa ideia é que realmente a gente possa trazer cases práticos de erros práticos do negócio para que outros empresários possam crescer de maneira ordenada e não precisam sofrer ou até às vezes fechar a empresa, desonrar seus fornecedores, desonrar suas famílias. Então, por isso que Pode Sim Me Ajudar, de maneira gratuita. Legal, muito bacana. Bom, quero agora abrir para perguntas. Thalita, professor André, alguém quer fazer alguma pergunta, começar a falar sobre a reforma tributária? Eu tenho. Pode falar, por favor. Vou passar aqui para você o bastão aqui, pode falar. Bom, eu gostaria de saber, na sua opinião, com toda essa mudança que teremos aí, não é mesmo? Quais serão os maiores benefícios que essa reforma tributária pode trazer? Então vamos lá, benefícios da reforma tributária. De maneira bem simples, o que ela vai trazer para nós como contribuintes, ou seja, nós que somos empresários e pagamos imposto. Então ela traz uma equidade para que eu possa pagar menos imposto no Brasil a partir de 2026, eu preciso que o meu fornecedor, o cara de quem eu comprei a minha mercadoria, que ele tenha pago o imposto também. Se a cadeia anterior, ou seja, o meu fornecedor não pagar imposto, a cadeia posterior, eu que estou comprando, vou ser onerado, vou ser prejudicado e vou pagar mais imposto, vou pagar o meu e o dele, pagar no CPF. Então é uma cascata de impostos onde todo mundo, né, empresarialmente falando, nós precisamos nos ajudar para que todo mundo pague menos do que 28%, que é a régua básica de limite ali do IVA dual, que é a reforma tributária e o imposto de teto. Então, os benefícios ele traz equidade. Aquela questão de eu vou vender realmente na informalidade, né? Vamos contar o palavreado vou vender sem nota, vou comprar sem nota, logo eu vendo mais barato, o dinheiro cai na conta, mesmo sabendo que pode ainda ter o risco de ser fiscalizado hoje já, esse risco já está na mesa, mas isso é o que acontece no Brasil, muita compra e venda sem nota, logo o governo não consegue arrecadar e também fica desleal a concorrência com empresas que tentam sobreviver de maneira correta, né? Pagando os seus impostos, emitindo as notas fiscais, tendo o teu custo de administrativo, que seja o teu custo financeiro de uma estrutura administrativa. Então, ele traz um pouco de equidade para que todo mundo se ajude e pague menos. Se vai funcionar, se essa prática realmente, esse mundo cor-de-rosa, que é o que a Receita está pintando,
vai funcionar é outros, né, vamos botar que é os 500, mas esse é um ponto positivo. O segundo ponto positivo é que ele desburocratiza. O que que é isso? Hoje você tem dentro, digamos, um Simples Nacional, que é o empresário que fatura lá até 4.800.000 por ano. Então ele é um pequeno empresário, ele tem um limite teto de faturamento e dentro da guia do DAS dele, a guia do imposto lá do dia 20, tem vários impostos. Tem uma cadeia lá de PIS, COFINS, IRSS, INSS, patronal, ISS, se for o caso, ICMS, então tem um monte de imposto. Hoje, para você pagar esses impostos, se você não é Simples Nacional, para cada imposto é uma apuração diferente, uma guia de imposto diferente. No Simples Nacional é a mesma situação, você tem que apurar se aquele item tem monofásico, tem benefício fiscal, monofásico é benefício, é você pagar menos sobre aquele item, o imposto federal. Se tem ST, se tem ICMS, se tem DIFAL, nossa, é uma bagunça, mesmo nós empresários recebendo o DAS no dia 20, a apuração fiscal ela é muito burocrática. Hoje se gasta no Brasil mais de 1.500 horas em burocracia fiscal por mês para você manter a sua empresa regular. E isso é inacreditável, né? Porque é muitas pessoas trabalhando para simplesmente fazer uma apuração fiscal. Então ele desburocratiza, porque é um teto de alíquota para o Brasil inteiro, e a partir desse teto é onde você começa as estratégias tributárias que vem essa cadeia ali de começar que cada um débito e crédito de imposto conforme cada um vai pagando. Então ele desburocratiza porque ele traz a apuração de imposto assistido. O que é apuração assistida? O governo faz a tua apuração diariamente, conforme você compra e vende. No final do mês você vai e fala assim, governo, ok, você pegou dinheiro a mais ou você pegou dinheiro a menos. Eu vou pagar a diferença ou eu quero a diferença na minha conta. Então por isso que ele fala que vai desburocratizar. Mas não necessariamente desburocratiza o sistema administrativo de uma empresa. A parte de apuração fiscal, isso a partir de 27 a 28, 2027, 2028, realmente vai ser mais simplória. Mas a parte de estrutura administrativa da empresa vai precisar ser mais profissional. Não vou nem falar que precisa ter mais pessoas, não. Nós vamos precisar ter bons profissionais. Porque hoje a qualidade de mão de obra no Brasil, vamos contar que grande parte é de média para baixo. Na média já é ruim, mas é média para baixo. Então as pessoas vão ser obrigadas a se profissionalizar. Então, eu tenho uma pergunta. Você falou dessa questão ali no final, aqui agora, que as pessoas vão ter que se profissionalizar mais. A gente lida, eu particularmente trabalho, né? Emito notas, então a gente usa isso eu falo que eu trabalho em restaurante. Então a gente tem o cupom fiscal e a gente tem a nota fiscal que a gente chama o DAS e tudo mais. É, Me corrija se eu estiver errado, o governo agora, ele quer, por exemplo, eu estava lendo esses dias que, por exemplo, ele quer que agora você tenha essas notas pequenas que a gente fala, cupom fiscal, eles não vão mais existir? Ou me corrija se eu estiver errado, ou ainda vão continuar existindo? O cupom fiscal é a NFC, hoje, né? A gente chama de NFC. O que que significa isso? Significa que você vende para contribuinte que não vai revender a tua mercadoria, ou seja, comida, seja o que for no restaurante. Essa NFC ela vai virar a NFE nacional, que é o DANF, que já existe para produto. Então é um único modelo de nota, assim como a NFS, que é a nota de serviço nacional, que está sendo agora em 1 de 26, graças a Deus, porque isso para nós tributaristas é uma dor de cabeça que cada prefeitura tem um modelo diferente. E assim como a nota fiscal vai ter um padrão único, a NFC também vai ter um padrão único e vai ser disponibilizada essa DANF por sistemas softwares, que hoje não são. Hoje a gente depende do Cefaz ou do cliente conseguir tirar lá da máquina, salvar, ele ter um backup, ter uma estrutura de salvar esses XML para enviar para apuração. Uma vez que ele é padrão, os sistemas de softwares ele consegue ter acesso direto à base da Receita Federal e pegar essa nota. Então ele desburocratiza. Por isso que está vindo a NFC, que seria o cupom fiscal digital, que é um modelo para todo mundo. Então ele só desburocratiza, mas não que vai deixar de existir. Você vai conseguir emitir ele num modelo diferente, que é a NFC nacional, igual a Nota Fiscal Nacional de Serviço. É um modelo diferente, mas ela é unificada para o Brasil inteiro com disponibilização do XML, sem ter necessidade de você ter aquele backup na máquina ou ter que ficar mandando para o seu contador ali as notas. É mais nesse sentido. Pense na Receita Federal, como que é a sistemática dela. Uma vez que eu tenho um padrão, é igual uma empresa quando tem processos, né? Se ela tem um padrão para todos os funcionários trabalhar do mesmo jeito, faturar do mesmo jeito, se ela existe um padrão, ela consegue escalar isso.
E a Receita ela está seguindo esse modelo. Ela está colocando um padrão de alíquota, um padrão de apuração, um padrão de nota fiscal, porque ela escala isso para o Brasil inteiro. O que nós tínhamos muito aqui, e tem ainda, né? É a guerra fiscal. Guerra entre Estado e município, guerra entre o Estado e o governo federal. Então, existe uma guerra orçamentária, porque cada um quer morder de um lado. Sim. Então, com a reforma tributária acaba com isso também. Por isso que demorou-se 10 anos para aprovar a reforma tributária, porque o Estado não queria abrir mão da fatia dele, né, como arrecadação, que é muito alta. Então, uma vez que eles tiram e desburocratizam, acaba-se os benefícios fiscais. Por exemplo, Jennifer, o que é benefício fiscal sem juridiquês? Vou contar o teu restaurante. Se você pega uma bebida e monta um kit, então compre um prato executivo e ganhe uma bebida, ou compre, sei lá, uma bebida, uma água e ganhe um prato executivo. Quando você monta um kit tributário, provavelmente o teu DAS ele vai baixar pela metade, porque o teu maior faturamento está na bebida, que é isenta de N impostos, né? Eu não vou entrar em juridiquês aqui, mas é zero, o imposto é zero. E a comida, dependendo do que você está vendendo, mas for industrializado, açúcar, sobremesa, alguma coisa, ela tem um imposto muito mais alto. Então ele tira os benefícios fiscais que hoje existe essa guerra fiscal, cada item é uma bagunça tributariamente, e fica uniforme para todo mundo. Somente alguns segmentos, muito poucos segmentos, que eles entraram para ter a carga tributária reduzida, que é mais a área da saúde, transporte nacional, poucas áreas. Mas ele acaba essa guerra fiscal, que hoje Santa Catarina é um grande polo de benefício fiscal, Espírito Santo, Minas Gerais é um polo de benefício fiscal gigantesco. Então tem muitas empresas fictícias, não existem, mas existem fiscalmente lá, por conta dos benefícios fiscais. Uma outra pergunta, já aproveitando esse ensejo, já que eu tô abrindo aqui para falar um pouquinho também do restaurante, né? Porque eu tenho contato também, a gente emite muito. Porque no restaurante você acaba emitindo muito cupom fiscal. O cupom fiscal é muito. Isso. Mas como a gente trabalha para servir empresa, a gente também emite a nota. A gente também emite a DANF, né? Que é a nota NFE. NFE, que a gente emite ela com mais detalhes e tudo mais, que são para empresas que a gente serve muitas refeições. Esse tempo atrás veio uma atualização desse sistema, até é legal perguntar isso, porque eu tive que atualizar o nosso sistema, porque a Receita ela tem aquela questão assíncrona e dissíncrona, eu não sei se é assim o termo que se pronuncia. O que seria isso também? Porque... Agora, ó, vou te supor, porque eu não sei exatamente o que você teve que atualizar, mas vou contar a última atualização que teve agora de nota, que foi em outubro. Então a Receita ela lançou o SNIF, que é uma sincronização entre software, o item tributário e a emissão de nota. Então, basicamente, era atualizar uma tabela com todos os códigos da reforma tributária de CBS, que é Imposto Federal, e IBS, que é o Estadual Municipal. Então, você teria que colocar ali, falando assim, isso aqui na reforma tributária é isso. Então, já começou em outubro, base teste, não é auditável, não é passível de multa, mas começou a base teste obrigatória, a partir de outubro, porque a partir de janeiro todo mundo tem que estar com o sistema igual, de novo, padrão. Então, o que teve agora em outubro foi uma atualização para que você imputasse dentro do sistema as regras da reforma tributária, basicamente isso. Então, ele chama alguns termos técnicos, SNIF, CBS, IBS, um monte de sigla, que se você não for da área, você fala, não entendo nada, vou mandar pro contador. Aí você manda pro contador, o contador fala assim, coloca tudo zero. Aí você vai lá e coloca tudo zero. Tá, mas você sabe o que significa zero? Zero é tudo outros. Outros, o que você vai ser na reforma tributária? Tudo outros, o outro vai pagar mais ou menos na reforma. Então, tem que ter alguns cuidados dentro das atualizações que nós estamos já passando, que a Receita está impondo, porque senão ela bloqueia, né, a emissão de nota e tudo mais, porque o que nós definimos agora, ele vai provavelmente nos prejudicar ou beneficiar lá na frente sistematicamente. E foi justamente em outubro que eu tive essa atualização de sistema. Eu tive que até entrar em contato com o contador, porque eu não estava conseguindo emitir a nota aquele dia. Aí tem toda a questão de tributação, né? Novamente, quero abrir para perguntas. Thalita, professor André, tranquilos? Professor André. Não, eu só um comentário meio pergunta. Então, eu não sou aí da área, trabalhei há 10 anos atrás com nota fiscal, mas numa loja, só que daí eu já tô bem desatualizado. Mas pelo que eu tô percebendo, essa reforma também, além de ter um caráter de desburocratizar, também tem uma coisa muito interessante sobre reduzir a questão de falsificações, né?
reduzir a questão das marcas fiscais, porque daí quando você padroniza tudo, e já tem ali um controle geral, você meio que já vai cortar esses várias jabuticabas fiscais que a gente tem, né, sobre manipulação de notas fiscais. Então, mas eh eh, e isso leva também a uma questão que eu vejo muito das críticas sobre o sistema, falando que essa reforma, no fim das contas, vai gerar mais problemas do que gerar ali algum benefício. Daí eu queria saber justamente, entender qual que seria essa questão dos malefícios que o pessoal tá criticando muito. Se é a questão da tendência do pessoal geralmente não querer mudar e não querer, atualizar o sistema, ou se é porque vai causar alguma sobretaxa ou vai aumentar muito a tarifagem sobre o empresariado. Vamos contar 2 coisas, tá. Ou então os benefícios nós já contamos, que é desburocratizar, ter um padrão de apuração fiscal para o Brasil inteiro, não tem mais guerra de né, entre estados, hoje tem, né, você muda de estado de mercadoria, você tem que pagar um adicional de imposto, é um absurdo. Então acaba-se com isso, vira um uniforme, um padrão nacional. Isso desburocratiza. A apuração assistida, o governo fala quanto você tem que pagar e você confirma ou não, então acaba, eliminando ali muitas declarações obrigatórias. Essa parte da apuração assistida, provavelmente nós, tendenciamos que vai acontecer em 2029, pelo menos é o que está, descrito, para que a gente também não seja tão ansioso, que a partir de 26 já vai estar tudo pronto. Então, há-se um tempo de transição de 26 a 32. Isso, benefícios, eu entendo que é um benefício. Qual que é os malefícios, tá? Primeiro, o Brasil não está preparado para ser reforma tributária. Por quê? Nós estamos seguindo, vamos contar os Estados Unidos, ou até Dubai. Esses dias eu estava em Dubai, o mês passado, fui para lá, e aí lá você vai no shopping, você deixa o celular carregando, você volta, o celular tá lá. É segurança máxima, porque as pessoas sabem que não podem roubar. É igual nos Estados Unidos, quando você vai nos Estados Unidos, as pessoas sabem que não pode atravessar na faixa. Elas simplesmente não atravessam na faixa. Então é uma cultura. Qual que é a cultura do Brasil? Cultura do jeitinho. Nós temos clientes hoje no escritório que falam assim: vou começar a vender de novo agora tudo com nota, porque a Receita vai saber exatamente tudo que passa na minha conta. Mas essa não é a mentalidade. A mentalidade é: o que eu vou fazer para se profissionalizar como empresário? Porque às vezes o empresário não deixa de ser um funcionário, concorda? Ele tem que se profissionalizar e se desenvolver como empreendedor. E às vezes ele acaba atuando como um funcionário, de CLT, olhando unicamente um único setor. Então, ele precisa se profissionalizar e mudar a mentalidade de: não, se até agora eu fiz tudo errado, sem controle financeiro, compra e venda com meia nota, o que é meia nota? Custa R$ 100, o cara me dá uma nota de 80. Então ele compra com meia nota, vende com meia nota, bagunça. Tem maquininha para passar faturamento da tua loja no CPF, para diluir faturamento. Gente, se você for olhar, o Brasil é uma zona do quê? Uma zona do querer fazer errado. E eu entendo que o fazer errado dá mais trabalho do que fazer certo. Só que fazer certo, você precisa passar pelo processo de se profissionalizar, às vezes contratar uma equipe de faturamento, administrativo, compras, e aí vem N objeções: não tenho dinheiro, vou quebrar, enfim. Mas quem quer sempre consegue dar um jeito e se profissionalizar, nem que você seja com um estagiário ali para te ajudar. O grande mal do empreendedor é que ele quer dar conta de tudo, não dá conta de nada, e ele acaba procrastinando essa vida ilegal como empreendedor por 15, 20 anos. Então o malefício é: acaba-se sonegação fiscal, porque todo mundo vai se autofiscalizar. Todo o dinheiro que tem na conta, a partir de 2027, o Split Payment. O que é Split Payment? É uma plataforma digital do governo, igual o Drex, que eles estavam lançando agora em 26. Até foi cancelado o Drex, né, por uma questão de segurança, graças a Deus. Porque o Drex era a fiscalização total de todos os CPFs. E aí, qual que é o problema do Drex? Uma vez que ele fiscaliza o CPF, compra e venda de imóvel, carro, o que você ganha e não ganha, nós acabamos entrando numa outra esfera política de concordância ou não. No meu olhar, é não concordância ter esse controle total do governo, independente do que você faz da sua vida. Mas esse é um outro assunto. Agora a questão, vamos contar do CNPJ. O Split Payment é o Drex, só que do CNPJ. Então tudo que cair na conta, por exemplo, fiz uma venda de R$ 100, ele vai reter R$ 28, que é os 28%, sempre de taxa nacional. Ele retém 28% e já te devolve na tua conta corrente a diferença. Nós falamos isso tecnicamente, que é imposto retido. Então ele retém na fonte da tua conta corrente. Mas a minha conta não é Split Payment, é no Itaú, é no Bradesco.
não interessa. Lembre do Open Finance, que já foi lançado há muitos anos. Então ele vai ter acesso a todas as plataformas digital, caiu o dinheiro digital, o split payment, pega o imposto, vai vendendo todo dia, ele vai fazendo isso. Aí no final do mês, que aí o contador vai chegar e falar assim: olha, você reteve de mim R$ 40.000 de imposto no ato da venda, mas eu deveria te pagar porque eu comprei com X números de crédito. Daí o fornecedor tem que ter pago o imposto, né? X números de crédito. Eu comprei com 42, deu 42 mil de crédito tributário. Logo, você tem que me devolver R$ 2.000. Aí o que que a lei fala? Lei da reforma. Quando houver créditos apurados acima do valor devido, acima do imposto que tem que pagar, o governo tem que devolver ao contribuinte, ao empresário, em 3 dias. Isso é o que a lei fala. Eu, Jennifer, dentro da realidade desses 15 anos, trabalhando não só na JCJ Contabilidade, mas como tantos outros Big Four, o que que eu vejo na parte prática? O governo não vai ter dinheiro para pagar, não vai ter dinheiro para devolver o salário, né, praticamente o salário do empreendedor, aquele crédito ali, e ele vai deixar esse crédito acumulado para o próximo mês, e para o próximo mês, para o próximo já sabe que vai virar. Eu acredito que é isso que vai acontecer, porque eu acho que o governo não vai ter dinheiro, porque estão tirando dinheiro até do seguro-desemprego, imagine. Então eu acho que não vai ter. Qual que é o ônus disso? O nosso dinheiro, o nosso imposto, ele é sempre pago à vista. Ou seja, todo dia você está pagando imposto e não tem opção de você não pagar como empreendedor. Porque o governo ele vai reter, um imposto retido automático. Por isso que ele fala da apuração assistida na legislação. Então, o ônus disso é fluxo de caixa. A maioria dos empresários não tem fluxo de caixa. Tem cliente que às vezes eu vou atender, a gente é especialista em lucro real. Então, nós sempre fazemos planejamento para lucro real, para créditos tributários. Por exemplo, esse ano nós estamos fazendo todo o planejamento nas empresas para ele acumular caixa em crédito, para ele aguentar o rombo da reforma dos próximos 2 anos. Então, acumula crédito agora que você vai poder usar até 2032. Quando virar a reforma, que vai ter esse malefício do imposto à vista, você tem caixa para segurar e ter estratégia ali, até de mercado, porque muitas empresas podem quebrar nisso, né? Então, hoje nós sabemos que a realidade do Brasil, muito empresário está devendo imposto por desorganização financeira, ou por alguma crise, ou porque realmente ele não quer pagar, e aí ele fica esperando os refis da vida, que ele prática contábil, gente. Ele faz o parcelamento do refis, paga 2 parcelas, nunca mais paga. E ele vai sobrevivendo assim 10, 15 anos. É assim a realidade do Brasil. Então, se você ter um olhar ampliado do que é a realidade do Brasil tributária na parte caixa, fluxo de caixa financeiro, é bem assustador. Assim, muita empresa, se não se organizar, se não entender o jogo da reforma, porque o jogo pode ter, vamos contar agora não legislação, ele pode ter muitos benefícios. Por exemplo, a minha empresa, posso pegar a minha empresa, fazer todo um planejamento estratégico da reforma tributária, porque eu sei que os meus concorrentes não estão olhando isso, e aí se hoje o meu produto custa R$ 80 essa taxa, eu posso falar quais são os fornecedores hoje, porque você já consegue consultar hoje a informação pública, estão pagando imposto ou estão com imposto parcelado, logo eu vou ter crédito deles ou não, daí eu vou já fazer um planejamento para mudar de fornecedor. Vou falar pro meu fornecedor: olha, a partir de 26 eu preciso do teu crédito, eu preciso do teu imposto. Preciso começar a acumular caixa. O que a gente vai fazer? Então, começar a compartilhar realmente essa parceria com os fornecedores, acumular esse crédito e conseguir vender mais barato do que vende hoje. Nós tem projetos tributários que nós realizamos de empresas que já são real, por exemplo, que elas vão vender 3% mais barato do que vende hoje. Porque na reforma tributária, o crédito de imposto, ou seja, o que você consegue de crédito para bater o imposto que você está devendo, o imposto a pagar, ele é um crédito financeiro. O que que é isso? Hoje, lei de hoje, tudo que eu posso diminuir o imposto a pagar, que a gente chama de crédito tributário, digamos a água, tem que ser relevante à indústria de água. Por exemplo, eu tomo café todo dia no escritório, eu não posso tomar crédito do café, porque não tem nada a ver, por exemplo, com a entrega da minha água. Mas com a reforma tributária, como ele deixa de ser crédito tributário e vira um crédito financeiro, a lei fala que você pode tomar crédito de tudo, até do café, que não tem nada a ver com o produto que você entrega. Você fala: nossa, mas do café? Sim, do café, desde que lá o mercado tenha pago o imposto. Entenderam a jogada, né? Então eu posso tomar crédito de qualquer coisa, desde que a cadeia anterior tenha pago o imposto. Então ele amplia o crédito tributário, e com isso, se você tiver um bom planejamento tributário, você vai sair ganhando na reforma e não vai ter nenhum malefício sobre isso. Só que para você chegar nessa esteira, você tem que fazer o papel de casa. Ou seja, organizar a casa. Nós temos um trabalho muito forte dentro da JCJ, que é fazer a gestão do cliente. O que é isso? O cliente não tem tempo para fazer o financeiro, então ele faz contas a pagar e receber. O que é? Ele vai lá no banco, ele paga,
E ele vai lá e controla tudo que entra. Mas ele não sabe fazer gestão, porque ele não tem tempo, ele não se qualificou, ele não é o o expert disso, né? Não é experiente nisso. Isso. Então, não é o jogo dele, né? E tá tudo bem, cada um na sua área. O tempo que ele vai demorar para ficar bom naquela área ali já passou. Então, demora-se muito tempo para você virar um especialista. Então, nós fazemos exatamente esse trabalho. Na reforma tá pegando muito. O cara vai lá, paga a conta, sabe o que vai receber, eu entro com a gestão. Se tem R$ 10 no caixa, tem R$ 10 no sistema. Aí montamos os indicadores financeiros, montamos para ele exatamente por que a conta de luz está aumentando, o porquê que, enfim, a gente faz os porquês, né? Mostramos a gestão financeira do cliente. Porque se você não sabe exatamente tudo que está pagando, o que está aumentando na tua empresa mensalmente, que é a gestão financeira, na reforma tributária vai ser pior. Porque teu caixa tá indo pro governo todo dia. Então, basicamente, esse é o jogo do bônus e ônus. Eu vejo que o ônus é muito mais para quem está desorganizado ou quem quer voltar a comprar e vender com dinheiro, que eu não acho que esse é o caminho, não acho esse o caminho. Ou você se estruturar, contratar bons parceiros, boas consultorias, organizar a casa, ter uma gestão efetiva, se profissionalizar para realmente você virar o jogo da reforma de maneira competitiva, né? Porque se for olhar, os Estados Unidos é assim, quase todos os países, assim, vamos contar mais desenvolvidos, que já tem o IVA já há um bom tempo, funciona. Obviamente o IVA deles não é tão grande, né? Dubai é 5%, se eu não me engano, os Estados Unidos é 10%, Dubai também Paraguai é 10% IVA, então o IVA não é tão alto, não chega a ser 28 igual o Brasil. O Brasil vai ser o mais alto do mundo. Mas o jogo dos demais países vai ser idêntico, a mesma sistemática que o Brasil está implantando é o que tem lá fora. Então não tem como retroagir isso. E você comentou dessa questão ali do café. Deixa eu só ver se eu entendi bem essa situação. Você falou assim, que não vai, o café que você toma não vai entrar, no caso, não entrar, na nova reforma vai entrar. Pelo que eu tô entendendo, então, no caso, se o meu fornecedor não pagar o imposto, vai sobrar no caso, pra última, digamos assim, se o fornecedor não pagar imposto, vai sobrar pra você, é isso? Isso mesmo, pensa o seguinte, essa água custa R$ 80, eu quero vender ela por 80, esse copo. Eu comprei do Henrique por 60, só que o Henrique não pagou o imposto dele. Aí eu vou pagar, digamos, sou o último na cadeia, vou pagar 28% de imposto, né? Vamos contar o pior cenário da reforma, 28%. Para eu não pagar 28, eu preciso que o Henrique pague o imposto dele. Digamos que o teu imposto está na média de 10. Então você pagou 10% na cadeia anterior, porque ele foi comprando de outras pessoas também. Certo. Você pagou 10%, então de 28 sobra só 18 para eu pagar. Eu pago menos. É totalmente gestão de compras, só que gestão de compras tributária. Então o Henrique precisa pagar os 10% dele para eu não pagar 28 e pagar só 18%. Caramba, nossa, então. Esse é o jogo. O próprio tem que controlar os fornecedores, então se não pagar o imposto vai sobrar tudo pra... Nossa, Entende o jogo do Vai governo? exigir uma grande profissionalização mesmo, porque daí Sim. vai ter que acompanhar desde o fornecedor primário até o último consumidor. E aí fala assim, mas como que eu vou saber se o fornecedor pagou ou não, né? Então o que nós estamos indicando aos clientes da JCJ é, liga pro teu software e fala o seguinte, toda vez que eu colocar o CNPJ do Henrique, você já tem que bater lá e ver se sai CND. Se sair a certidão negativa, ele tá pagando. Se não sair, aí o gestor de compra tem que falar, ô João, eu tô precisando aí que você pague o imposto ao parceiro, senão não vai estar para manter a parceria com você. Porque todo mundo vai ter que entrar na mesma jogada. A gente no restaurante, a gente lida com bastante questão de carne, então, essas empresas, geralmente, a gente, claro, tem uma confiança por ser empresas grandes, né, de que, claro, devem estar por dentro da situação da reforma, né, mas como também tem as pequenas empresas que provavelmente, o rapaz que entrega um produto que não é tão, assim, tão relevante, né, digamos assim, que aí no caso, muitas vezes, é a pessoa mesmo ali que faz a nota e tal, uma empresa pequena, e aí que tá o X da questão, né, nessa questão agora você comentou dos 28% no pior cenário, né, realmente é uma situação que vai ter que ter um controle, vai ter que ficar checando realmente, né. Até porque, por exemplo, você falou que atende empresas, você atende CNPJs também. Sim. Quando você vender esse alimento para eles, eles também vão exigir a nota com o imposto pago, porque eles também vão se acreditar. Sim.
Então, vamos contar em 3 esferas da reforma, né. O pequeno empreendedor. Hoje mesmo, meu esposo, fui buscar ele voltou do Legendários, aí ele encontrou um amigo lá, daí eu falei assim: "Olha, ele já tá conosco há uns 5 anos, ele é o cara que vai lá em casa buscar o carro pra lavar, tal". Ele: "Ah, eu não sabia". Eu falei: "Sim, faz 5 anos". Eu falei: "Só que já faz 5 anos que ele tá como MEI". Falei: "Mas já não bate a conta, porque só pra ir no Legendários é R$ 2.000 a inscrição". Falei: "Tá vendo que ele não é MEI?". Né, a contadora assim, ó, fala o tempo todo. E aí eu falei assim, dele falou assim: "É, ele vai ter que consertar isso". Eu falei: "É, vai ter que consertar, porque tá errado". Então, assim, existe primeira esfera, o pequeno empreendedor, tem milhões de MEI, tem casa que a mãe é MEI, todo mundo é MEI, e só um trabalha. Então a primeira coisa, a festa do MEI eu acho que tem que se acabar, porque todo mundo vai precisar de crédito tributário para pelo menos o MEI que atende CNPJ. Os que atendem CPF tem menos, não tem quase nada de impacto. Então, o MEI, a primeira coisa é isso, pra saber qual o perfil do cliente dele, ou Simples Nacional, que tem hoje. Então, você pode ser Simples Nacional regular, que é a pessoa que vai dar crédito de imposto, por exemplo, você, Henrique, vai atender a empresa. Provavelmente o CNPJ que está comprando, ele vai querer crédito. Aí ele vai exigir que você seja Simples Nacional regular. O regular é a pessoa que pode comprar com crédito e vender com crédito. Só que existe uma sistemática e a apuração diferente do que é hoje. Não é a mesma faixa, ele muda toda a sistemática. Aí tem o Simples Nacional irregular. Quando que nós indicamos o Simples Nacional irregular na reforma? Quando eu compro do CNPJ, mesmo que ele tenha crédito, ou seja, ele esteja pagando imposto e tudo mais, eu não posso tomar crédito, mas também eu vou vender sem crédito nenhum, é o irregular. Então, geralmente para quem vende para CPF seria o ideal. No teu já dando um planejamento tributário, você vai somar quanto que você vende para cada CNPJ e CPF, identificar se você precisaria de 2 empresas com crédito e sem crédito e o quanto isso vai refletir no fluxo de caixa. Primeira coisa que você teria que fazer, Henrique, seria isso. Isso para empresas que atuam nos 2 setores, B2B e B2C, né, empresa e vende para CPF. Aí Simples Nacional, beleza, entendi qual o cenário que eu tô, para quem eu vendo, de quem eu compro, e aí a segunda não, terceira esteira é lucro presumido e lucro real, que são as empresas que já tem hoje. Então lucro presumido e lucro real, como ele amplia muitos créditos, eu acredito que se a empresa tem pelo menos um estagiário, que vá uma manhã na empresa, para pelo menos fazer o administrativo financeiro dele, ele já vai conseguir vantagem na reforma tributária se ele tiver uma estratégia por trás. Provavelmente é muito difícil isso não acontecer. Só daria muito errado que, por exemplo, um presumido, isso acontece, ele é presumido e vende tudo certinho, com nota, tá, mas ele compra tudo errado. Aí realmente na auditoria interna a gente acaba pegando essas informações para tentar modular e criar uma solução flexível que o cliente possa sobreviver. O que é isso? Não adianta eu colocar uma solução para você e você não conseguir mudar o fornecedor, que você é só aquele cara que vende. Então tem que ter algumas estratégias ali para que realmente você consiga sobreviver ao mercado no meio de toda essa bagunça. Hoje, para quem já é lucro real, se ele já tem uma boa contabilidade, que é a JCJ, uma boa contabilidade, uma boa estratégia tributária e financeira por trás, ele vai conseguir vender mais barato, ele vai ter mais crédito tributário, ele só tem a ganhar. Ter lucro real só tem a ganhar. Desde que ele tenha as informações certas e que o gestor de compras dele, a pessoa que compra, esteja totalmente treinado. Ele tem que ter esse olhar exatamente tributário financeiro. Então, o primeiro ponto é precificação, que ele vai pegar todos os custos, tudo que envolve a empresa. Então, o comercial tem que atuar muito fortemente e principalmente o gestor de compras no lucro real, porque aí não tem segredo. Não tem segredo. Então, se você seguir esses pilares da reforma tributária, de estrutura, a chance de você começar a ter um gargalo mesmo de dinheiro, de fluxo de caixa, ele acaba eliminando, acaba diminuindo ali, porque você já tem a previsibilidade antes disso acontecer. Quando que vai acontecer? Nós temos 2026 inteiro para treinar, porque nós vamos pagar 1% na reforma tributária, como base teste. Então vai pagar a apuração do que a gente já paga hoje, independente do regime tributário, mais 1% de adicional ali da reforma, separado do PIS e COFINS. Então é o ano que a Receita vai testar todos os sistemas deles, como que ele fiscaliza, como que ele retém o dinheiro da nossa conta. Então é a base teste da reforma. 2026. 2027 entra o split payment, ou seja, entra a retenção do nosso dinheiro automático. 2028 muda o jogo, porque aí já começa a entrar a retirada do ICMS.
que é hoje cada estado é uma bagunça, né? Então eles retiram o ICMS a partir de 2028, retira-se todos os benefícios fiscais, e o que que isso pega hoje economicamente no Brasil? Acaba-se polos industriais. Então Santa Catarina vai ter que rever, por exemplo, o município, como que vai continuar sobrevivendo, se eles são grandes polos de indústria por conta de benefícios fiscais. Espírito Santo, Minas Gerais, enfim, tem que eu não sei como que os estados estão se preparando para isso, mas há uma grande probabilidade de mapeamento logístico totalmente reestruturado dessas grandes empresas, que aí às vezes não vai fazer mais sentido ele estar lá em Manaus, por exemplo, ou lá, enfim, num estado mais longe, se ele pode estar em São Paulo. E o benefício fiscal vai ser o mesmo. Então, vai ter toda essa segregação e também esse planejamento logístico, e uma vez que em 28 acaba-se os benefícios fiscais e começa a transitar o ICMS. Aí o ICMS ele vai transitar 28, 29, 30, 31 e 32, de tão complexo que ele é. Então, vão ser 5 anos para que você possa usar tudo que você tem de crédito de imposto e também acabar todo o benefício fiscal. Nossa, mas, por exemplo, as empresas que têm esse incentivo fiscal em Santa Catarina, digamos assim, tá, você falou 2032, eles têm todo esse. Vai acabar esse crédito. E aí, eu fico pensando, como é que vai ficar a situação se você, por exemplo, tem uma empresa, você, né, for para um determinado local por conta de incentivo fiscal, né? Acaba-se. É a regra neuro padrão, regra geral para todo mundo. Independente se você está em São Paulo ou lá no interior, será de Santa Catarina, por exemplo, Caçador, não vai fazer diferença. O mesmo imposto lá é o mesmo imposto em São Paulo. Essa vai ser o jogo. Então, por isso que a questão da cadeia logística vai mudar muito. Então, as grandes empresas, por exemplo, nós temos vários clientes, eles atendem grandes empresas e eles já estão mandando para nós, contabilidade, falando o seguinte: ó, o teu cliente, o que que ele vai ser na reforma? E mandando um questionário gigantesco para saber em questão de logística, questão de localização, questão de imposto, questão de certidão negativa, estão pedindo todos os tributos da folha de pagamento se está pago. Então, isso já agora, sendo que não vai ter efeito nenhum para a empresa agora. Vai ser só a partir de 2020, final de 26 para o início de 27, essa parte de retenção do imposto. Então as grandes empresas falam: por que que os grandes empresários não pagam imposto? Não pagam porque, olha, eles estão em 25 já planejando o que vai acontecer em 27. É por isso que eles não pagam imposto, porque eles já estão sendo muito mais estratégico do que o pequeno empreendedor que vai começar a se mexer em dezembro de 26. Nossa, realmente é uma situação que agora até fiquei pensativo, assim, porque a gente escuta muitas empresas que saem de São José, outros lugares ali, conseguiu incentivo fiscal nos próprios municípios, no próprio Paraná mesmo, você tem muitas cidades também. Os municípios também acabam-se benefícios fiscais, né? Que é a questão do ISS, por exemplo, a Renault, né? Então, eles têm um benefício fiscal gigantesco em São José dos Pinhais. Acaba-se todos os benefícios ali, acaba onerando aí bastante na questão de guerra fiscal, que é isso que a reforma promete, tirar a guerra fiscal entre município e estado. E é por isso que ele vem com essa nova roupagem. Bom, vou abrir novamente. Ali a infraestrutura local. Estrutura local. Quero abrir novamente para perguntas. Thalita, professor André, querem fazer alguma pergunta? Sim. Pode falar. Bom, com tanta novidade vindo aí, né, eu gostaria de saber, assim, quais serão e em que escala seria um impacto que tudo isso causaria na sociedade e nas questões regionais também? Como impacto regional, né? Vamos contar primeiro, eu sempre tento olhar na perspectiva positiva, que eu acredito que é todo mundo se regularizar, todo mundo se ajudar e pagar imposto. Isso olhando um olhar, né, positivo. Olhar negativo, eu acho que mesmo você pagando imposto, o Brasil não vai mudar, só vai ter mais dinheiro para desvio. Infelizmente é isso, porque a nossa cultura é essa, né? Desde do descoberto. É a cultura do desvio. Então, eu acho que o impacto regional é a falta de empregos, porque algumas empresas vão começar a se movimentar e sair, somente em locais mais afastados, que tem uma grande indústria e movimenta a cidade inteira lá. Pode ser que essas indústrias elas venham se retirar dali, porque não faz mais sentido fiscalmente falando. Então, regionalmente, eu não vejo grandes benefícios, tá? Até porque toda a centralização de arrecadação, ela vai para o governo federal já com prévia estabelecida em orçamentária,
prévia orçamentária para X% é Estado, X% não, X% é federal, acho que é 17% federal, e 9% vai ser Estado e município, que eles vão dividir esse valor. Então, já está muito bem delimitado o que é CBS vai tudo para o governo federal e o que é IBS vai para Estado e município se dividir o dinheiro. Então, não vejo grandes benefícios. Talvez os benefícios que possam ter regionalmente e aí eu vejo com um olhar positivo, porque eu sofro muito com isso também, é ver a mão de obra tentar se especializar por 2 motivos. Primeiramente, você vai abrir mais mercado de trabalho, ou seja, especialistas em compras, especialistas financeiros com olhar já em créditos tributários, especialistas comerciais se profissionalizar olhando precificação. Hoje, geralmente, o vendedor não tá nem aí para precificação, ele pega esse copo, comprou por 80, ele vai vender por 100, tipo, precificação zero. Ou fica olhando o preço do vizinho, mas vai ter que se profissionalizar porque o jogo vai mudar. Então eu vejo isso um olhar muito positivo e positivo para nós empresários, que é uma dor contratar, né, gente. É uma dor contratar 2025, é misericórdia. Eu vi ontem até um post de uma empresa que foi condenada, tal, porque recebeu um processo lá, porque o funcionário se sentiu lesado, porque não houve parabéns para ele na empresa, ele se sentiu então são situações, empresariais que nós temos que passar além da reforma tributária, que quanto mais profissionais você encontra no mercado qualificado, eles se obrigam a qualificar, porque a qualificação não é técnica, é uma qualificação que ela vai um pouquinho mais, é ampliar a visão, ampliar a mentalidade, você realmente, ter mais maturidade emocional para estar no mercado de trabalho. Eu acho que esse é o grande X da questão. Então eu vejo isso com bons olhos nessa situação, você vai começar a ter mais especialistas, o que falta hoje no mercado. Hoje é muito genérico, malemar às vezes as pessoas sabem falar um português correto. Nós estávamos em processo seletivo, encontramos uma candidata top da galáxia, mas a pessoa não sabe, não tem dicção para falar. Então, às vezes nós temos problemas de português, de não sabe, então erros básicos ali que dependendo da área você não pode deixar passar. Então acho que a profissionalização é o primeiro ponto. Malefícios regionais que eu acredito, primeiro vai ser a falta de emprego, com certeza se as indústrias de pequenas cidades acabar se movimentando, acho que é a primeira coisa. E um malefício que os grandes empresários, por exemplo, né, o Ratinho já se manifestou a isso, começaram a tirar a cidadania paraguaia, ou seja, para países vizinhos, para começar a jogar o dinheiro para fora, que aqui é 28. Por exemplo, vamos contar Paraguai, saída fiscal é 10%. E aí, em vez de você pagar 28, você vai pagar 10%. Então, tem uma tendência, pelo menos as grandes empresas, que têm essa flexibilidade de conseguir movimentar, jogar o teu dinheiro para fora, criar um nicho ali no Paraguai que não é tão longe, para depois trazer o dinheiro para o Brasil com a saída fiscal mais barata. Então isso eu acredito que é bom e ruim, mas vamos contar a parte ruim, eh, porque o dinheiro de novo não está circulando no Brasil, logo menos pessoas estão comprando, enfim, o dinheiro não circula, né, a economia não gira. E nós precisamos que tenha pessoas todo dia comprando e vendendo, para que realmente nós empresários que estamos ali empregando, estamos ali realmente acreditando nesse país, porque empreender aqui acho que é um dos países mais difíceis, precisamos que o dinheiro circule. Então eu vejo com esses olhos, basicamente, bônus e ônus regionalmente, mas de maneira bem ampla. A gente mesmo já fez planejamento tributário para cliente para saída fiscal no Paraguai. Então, Paraguai, Uruguai. Então, isso é bem preocupante, porque é muita incerteza, né? No Brasil, muitas incertezas. Você comentou dessa questão do Paraguai, eu estive lá, faz 3 semanas atrás e realmente a gente se depara quando a gente, o brasileiro vai lá, e o brasileiro fica maluco, né, com a quantidade de produtos baratos, principalmente eletrônico, né, nem se compara com o preço lá com aqui no Brasil, né. E realmente eu ia te comentar justamente sobre isso, sobre essa movimentação, você percebe que os grandes empresários, principalmente o Paraguai, eles estão, indo para lá e tudo mais. Principalmente essa galera do brinco, assim, a galera dos Bitcoin, né, que estão aí com um pouco de receio quando tiver que fazer declaração de imposto de renda e tudo mais, né. E eu vejo, assim, essa movimentação, mas qual país que seria o que tem a menor carga tributária hoje aqui na América do Sul? É o Paraguai? A média que está hoje dentro dos que são próximos aqui a nós, né, é a média de 10%. Vai de 10 a 15% dependendo da operação. Por exemplo, a distribuição de lucros no Paraguai é 15,
mas o imposto do IVA é 10%, então depende da operação que você vai fazer. Uruguai, mesma coisa, Argentina, então depende da operação. O que nós estamos tendenciando alguns clientes se você consegue usufruir da lei Maquila, que é um benefício fiscal, essa lei, usufruir de um benefício fiscal daquele país, mesmo sendo brasileiro, conseguir fazer toda a operação de jogar dinheiro para lá, pagar suas contas por lá, retornar a remessa para cá, aí realmente é um jogo fiscal gigantesco, uma estratégia gigantesca, mas dependendo do montante, brinca que o sacrifício vale a pena. Então, sim, tem vários empresários bem preocupados, não só com a carga tributária da empresa, mas também do CPF, porque a reforma ela traz a distribuição de lucro tributável. Então, toda vez que tira dinheiro do CNPJ para o CPF, se passar de R$ 50.000, você vai pagar lá imposto sobre a distribuição de lucro. Jennifer, qual que é a média que está na lei? A legislação traz 10% de aplicação sobre a distribuição de lucro, né? Então, você paga 28% na empresa, e aí mais 10 no CPF. Só que o 28 que você pagou na empresa é a receita do CNPJ. Os 10% que você pagou no CPF é a mesma receita. Nós, tributaristas, falamos que isso é bitributação e nunca seria aprovado, porque a Constituição, ela já tem uma disposição falando que não pode ter bitributação, ou seja, a mesma fonte de renda dos dois tributos. Enfim, mas foi aprovado. Mesmo, né, vindo contra, nós falamos que não seria constitucional. Então, eu mesmo nunca acreditei que distribuição de lucro seria tributável 2 vezes pela mesma renda. Mas agora foi aprovado, recém agora em outubro mesmo, foi aprovado que sim. Eles, tanto que o Lula chama de super ricos, né, enfim, aí é um outro assunto. Essa legislação dos super ricos, ou seja, quem tem distribuição de lucro acima de R$ 50.000 vai ser tributável novamente. E aí isso leva um leque gigantesco para os empresários, né? Por exemplo, um dono de vamos contar aqui em São José dos Pinhais, o dono de uma nutrimental, uma empresa regional, uma empresa grande, nossa, sei quantos funcionários que tem ali que eles empregam e sustentam famílias. Você acha que o cara é justo, né, desonrar o cara, ele ter que não tirar a distribuição de lucro por tudo que ele tem de responsabilidade nas costas dele? Então, você tem um leque aí de discussão gigantesco, mas vamos contar o que é prático. O prático vai tributar, então tem que cuidar quanto que você vai distribuir de lucro anualmente ou mensalmente, né, de 600 mil por ano, 50 por mês, porque você tem mais a regra da reforma tributária que vai tributar o CPF. E a última regra também de atualização é a questão dos imóveis, né? Então, que é o CIB, que é o CPF dos imóveis. Então, cada imóvel vai ter de novo, gente, lembra padronização. E também que é igual aquela analogia de massa, né? Quando todo mundo é igual, não sei o que, se alguém pensa diferente, essa pessoa vai ser expulsa. Mas é a massa, de novo, o padrão. Então, todos os imóveis vão ter um padrão com um único número, né? Lá no Gov vai aparecer lá o número do teu imóvel, teu CPF é 1234. Uma vez que cada imóvel tem uma identificação padronizada para todo o Brasil, e isso vai rodar os cartórios, se eu moro no endereço do Henrique, mas o imóvel e a matrícula do imóvel está no endereço do Henrique, e eu não declaro no meu CPF, e ele também não declara no imposto de renda do CPF dele. E aí a Receita falou assim, tá, mas por que você tem conta de água, luz no endereço do Henrique se não tá pagando aluguel? E ela falou a mesma coisa pro Henrique. Henrique, como que a Jennifer tem comprovante de endereço no nome dela se você não declarou a receita de aluguel? Então ele fechou o cerco da questão dos aluguéis. E aí isso levantou uma grande leve de fazer holding, tá trabalhando muito com holding, para não ter tributação, enfim, todo um leque gigantesco aí. Faz uns 2 anos atrás, a gente teve um podcast com um advogado sobre essa questão das holding, quando já se começou a falar, acho que foi em 2022 já essa questão da reforma, mas assim, você comentou ali essa questão que foi aprovada agora dessa, digamos, essa dupla de tributação. São questões que você mesmo comentou, até eu sou bastante antenado na questão política, não estava ciente disso, né? E assim, você comentou dessa questão de mudar toda essa questão de se profissionalizar mais, mas o que a gente vê, pelo menos eu vejo, é que as pessoas não têm o conhecimento, até você deu aquela palestra lá na FAI,
né? Eu fiquei assim, falei, caramba, vai mudar muita coisa, né? Eu falei, eu não estava nem ciente disso, né? Que tava. Até foi interessante ter comparecido à palestra aquela vez, porque eu não tinha noção. Eu me interesso pelo tema, claro que a gente vê as mídias comentando, mas ninguém ao certo sabe o que vai acontecer, o que seria. O que a gente estava sabendo é que, para quem, por exemplo, iria fazer um testamento, iria triplicar o valor, né? Para quem usar lá, frisar, fazer um testamento, não, como é o nome quando alguém falece? Inventário. Inventário, desculpa, é isso, é o inventário e vai nas alturas o valor. Mas assim, em questão de empresa, em questão de nota mesmo, eu não estava muito ciente. Eu fui agora me dar conta, em outubro agora, por conta dessa questão da atualização de sistema. Aí que eu fui conversar com o meu contador, aí teve a questão da palestra também que eu fui, que aí eu fui me entender, falei, caramba, cara, o negócio tá aí, cheio de E olha só como é importante, né, Henrique? Nós começamos o ano passado, em junho do ano passado. De junho para cá, a cada 60, 90 dias, nós estamos ministrando um curso mesmo, um treinamento para os clientes sobre as atualizações da reforma. Então, nós começamos lá em junho do ano passado, o que é a reforma, tudo que a gente está conversando, o que você não tem que cuidar, aí saiu uma atualização. A gente fizemos uma semana passada para os clientes, um treinamento lá, e falamos, ó, qual que é a diferença que a Receita agora entende o que é receita bruta e o que é grupo econômico, ou seja, o que que ela vai fazer para te fiscalizar, entendendo que isso aqui pode dar problema. Então a gente treina os clientes já faz 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, sobre tudo o que está acontecendo na reforma tributária. Ó, nós temos mais de 500 clientes. Geralmente comparece, nós temos uma sala de treinamento, ou às vezes dependendo do horário a gente faz online, comparece, nós temos uns 500 clientes, comparece em torno de 50, 70. Então se você olhar o grau de participação, o empresário sim, ele tem milhões de coisas para fazer, mas nós tentamos sempre fazer treinamentos de 30, 40 minutos, porque eu sei que dificilmente ele vai conseguir parar e vai conseguir estar presente mentalmente. Então a gente sempre faz no início da manhã, para que realmente ele consiga ter conhecimento, porque não é um problema só do contador, é isso que o empresário tem que entender, eu preciso me qualificar, saber o que vai impactar, porque é o teu caixa que vai sofrer. Daí o contador vai lá, vai processar final do mês, mas quem que vai pagar a conta? É o empresário. Então nós estamos todo mês falando para o cliente, ó, nós fizemos um agora, segunda-feira passada. Aí nós falamos, ó, nós estamos fazendo um agora em novembro, dezembro tem férias coletivas, em janeiro vai ter outro. Tentem participar, porque se você se qualificar, não interessa se o teu contador é João Maria, se ele nem fala disso, se ele fala disso, não interessa quem ele seja, mas você como profissional sabe exatamente o que vai acontecer com a tua empresa, o que que você tem que olhar, porque às vezes nós ministramos alguns treinamentos para outros contadores, para outras contabilidades. E aí você vê que você pega assim, cara, a gente tem contabilidade que nem sabe o que é reforma tributária, no pé que tá. Então, é bem assustador o tanto que as pessoas esperam para começar a correr atrás. Então, se o teu contador, ele ainda não falou ou não fez nenhum curso, nem não deu nenhum treinamento, ele já está atrasado. Aí imagine nós como empresários, eu me coloco, porque eu também, né, tenho todos os bônus e ônus de um CNPJ, nós como empresários, como que eu vou me qualificar, eu vou fazer um planejamento de quem eu vou comprar, quem são o perfil dos meus clientes, não preciso mudar meu sistema financeiro, se eu nem tenho a informação, se o mínimo eu não tenho. Então é muito, muito importante, que os empresários entreguem informações e treinamentos seguros. Por quê? Tem cliente que chega para nós e manda um negócio lá do ChatGPT, tudo errado, fonte errada, informação que já nem existe mais, que já foi modificado. Então não existe muito acesso à informação segura, por isso a gente lançou o Pode Sim, vamos lançar agora, né, hoje, é para ter lançado. Hoje está lançando o primeiro episódio, para realmente trazer informações de qualificação que os empresários possam, crescer como empresários mesmo, ter uma mentalidade de crescimento e de profissionais, porque ele é a base, né. Se ele não se profissionaliza, se ele, não consegue ir além das expectativas da empresa dele, quem dirá quem tiver embaixo. Aí dali para baixo, né. Você comentou que a contabilidade que você trabalha, ela trabalha só na parte contábil ou eles também trabalham, né, você comentou bastante da questão do planejamento estratégico das empresas, vocês trabalham com toda a parte de planejamento, Isso. Hoje a JCJ Group, o que que a gente faz? Nós atuamos no processamento contábil, emissão de guia, folha de pagamento, burocracia, legislação.
Atuamos com a estratégia tributária das empresas, que é o planejamento tributário, ou recuperação de crédito tributário, ou desenhar a simulação tributária. O que é simulação tributária? Para qual estado você vai? Lembre que esse trabalho que nós atuamos muito fortemente já não vai existir, né? Sim. Lá na frente. Então nós desenhamos muito simulação tributária, somente para a questão de licitação, tem alguns clientes. E a Prospere Mais, que é uma do grupo, nós atuamos com toda a gestão financeira, gestão de compras e precificação das empresas. Então, nós não entramos no banco e pagamos a conta. Então a pessoa vai, entra e paga a conta, mas nós fazemos a gestão de indicadores, quanto que pagou, quanto que realmente está sobrando, se ele vai buscar crédito no mercado, se ele tem que dar uma segurada no cartão de crédito, às vezes a gente vê que a maioria é cartão de crédito é o problema. Aí atuamos na questão, será que a precificação está correta? Vai ganhar contrato, não vai contrato? Ou não, a gente faz a precificação junto com o gestor nosso ali, que geralmente é eu ou o Alex, e aí atuamos junto diretamente com gestão de vendas mesmo do cliente. Fala, olha, eu sou eu empreendedor, eu faço tudo. Eu preciso de uma ajuda, porque eu não posso cobrar errado, mas também não posso cobrar muito, senão eu não ganho contrato. Então, realmente alinhar esses ajustes para conseguir ter uma precificação e que no final das contas ele ganhe dinheiro. O que que ele ganha dinheiro, Henrique? A maioria que eu vejo hoje quando chega no escritório ali, ele chega com 3 CNPJs, tudo Simples Nacional, uma bagunça, tudo é uma operação só, que é o que a Receita lançou agora em outubro, simulação tributária, ou seja, o que que ela entende como receita bruta é exatamente ter um monte de CNPJ para a mesma coisa. E ela vai acabar montando a partir de janeiro. Então esse foi o nosso último treinamento segundo. E aí ela chega com um monte de CNPJ, tudo a mesma coisa, mas enfim, para diluir receita e diminuir imposto, sem estratégia nenhuma. Quando ela chega nesse cenário, a primeira coisa que a gente pega é, existe um gestor, ou seja, nem que seja um estagiário que vai cuidar tudo que você paga e tudo que você vende? Porque se você é a pessoa mais cara da empresa, que é o dono, e é você que paga a tua conta, é, é horas ali que você tá deixando de crescer, deixando de ter conhecimento, deixando de ter estratégia para a empresa para fazer uma coisa que um estagiário já faz. Sim. Então tem coisas que nós precisamos comprar horas como empresários. Então a Prospere Mais, ela cuida disso. Tanto precificação, para ver se está correto, para ganhar contrato, ver se ele não está só tendo faturamento, mas não tem dinheiro. Então é melhor você ter um faturamento baixo e ter caixa, do que você faturar 1 milhão e nunca ter caixa. Aí faturamento sem caixa é ego, né? A gente sempre brinca, você precisa olhar para o seu caixa, é ali que vai dizer se você tem dinheiro. Não é a DRE do contador, não é nada. Se você está prosperando, o teu caixa vai falar. Então a gente sempre começa pela Prospere Mais, pelo caixa. Tem organização? Você sabe onde que está pagando? O que que dá para fazer para reduzir? Sempre dá para reduzir custo, né? Então, uma das funções que nós colocamos ali é, todo mês nós temos que achar uma conta para reduzir. Ligar para o fornecedor, negociar, reduzir. Todo mês tem que reduzir alguma coisa. Sempre baixar custo. Então a Prospere Mais trabalha muito na linha financeira, precificação e gestor de compras. Então nós atuamos sempre na parte de gestão, parte de processamento, estratégia tributária, e o último pilar é o que eu comentei no início, que são os treinamentos. Treinar clientes, treinar equipes, treinar contabilidades, para realmente eles serem capacitados mesmo tecnicamente. A gente não tá, as pessoas não estão muito preparadas ainda para isso, sendo que você até mesmo mencionou, as pessoas nem sabem o que que é reforma tributária, né? Então eu mesmo tive que estudar sobre o tema, ler um pouco sobre o tema, porque realmente são muitas informações, é muitas coisas, é muitas novidades que estão vindo por aí, não sei se boas ou ruins, mas a pergunta é que eu queria trazer uma pergunta, assim, a sua opinião, né, Jennifer, como que você vê o Brasil daqui 10 anos, 2035? Como que você imagina? Aí entrando um pouco nesse âmbito da reforma tributária, como é que você imagina? Você acha que a gente vai estar próspero com as empresas, assim, com o Brasil muito mais regulado nessa questão tributária, todo mundo feliz, tá, todo mundo certinho, ou você imagina que isso vai trazer muitos problemas? Você comentou de uma questão muito legal aqui que você falou, pode ser que falta emprego. Hoje a gente tem um problema que as empresas estão pedindo para as pessoas virem trabalhar, as pessoas parece que não querem mais trabalhar, né? A gente tá vivendo, parece que um período um pouco atípico, também não sei por quê, Não mas tem, queria saber a eu sua brinco o opinião. seguinte, nós empresários estamos fazendo alguma coisa errada, porque nós trabalhamos 12, 15 horas por dia, e tem pessoas que não trabalham e também estão sobrevivendo, logo eu falo alguma coisa errada na situação. Temos que jogar no tigrinho. Mas eu tenho uma expectativa boa, assim, eu acho que vai sofrer uma dor gigantesca, algumas pessoas vão ficar pelo caminho, os que realmente forem mais resistentes ou ter essa mentalidade, eu vou voltar pro dinheiro, mas eu acho que isso você vai descrescer em vez de crescer.
Mas eu tenho a mentalidade que nós vamos passar pela essa dor e nós vamos virar uma América, porque nós vamos ser obrigada a se organizar e entrar no jogo do débito e crédito de imposto. Se nós entrarmos no jogo de débito e crédito, nós vamos prosperar. Eu acredito que não tem outra forma. Então eu acredito que nós vamos sim, em 2035, tenho 3 olhares. Tributariamente nós vamos estar melhor, porque nós já vamos saber trabalhar esse jogo de comprar bem e vender bem. Então isso acaba nos capacitando como empresários. Vamos ter mais robôs, esses humanoides aí já estão sendo, né, importados. Então nós vamos ter alguns robôs, nós no escritório mesmo temos vários robôs, mas como RPA, de inteligência artificial. Então a gente, que a tecnologia vem com muita força. E isso vai nos ajudar como empresários, porque a mão de obra é uma dor gigantesca, né? Eu brinco que as pessoas hoje elas estão terceirizando o pensamento, elas não querem nada que tenha que pensar. Então, se elas não querem nada que tenha que pensar, a tecnologia vai substituir justamente a parte do padronizado. Então ele consegue fazer muita coisa e isso como empresário, me abre os olhos e eu fico muito feliz que isso aconteça mesmo, porque você cria, de novo, igual o governo, você cria um padrão, logo do padrão você acaba, toda vez que crescer, é um problema que toda vez que eu cresço eu tenho que contratar, treinar. Até você contratar, treinar e dar certo, você morreu 1 ano do teu escritório, da tua empresa. Porque até a pessoa rodar, né? Então a gente sabe que contratar e treinar é uma dor. Então a tecnologia chegando fortemente, eu acho que até 2030, nem chuto 2035. Minha esperança é até 2027 a gente já tem alguns robôs, físicos mesmo, fazendo várias execuções e principalmente a questão tecnológica financeira, né? Então por mais que nós vamos ser muito fiscalizado, seja via Split Payme, seja o Drex ou qualquer outra plataforma que venha nos fiscalizar, quem tem uma vida reta, né, e paga o preço para ter uma vida reta, não vai ter o que se preocupar, porque a fiscalização ela vem justamente para eliminar jeitinho brasileiro. Então eu vejo com bons olhos. Eu também vejo dessa forma como você comentou, realmente. E mais uma vez quero agradecer você ter cedido o seu tempo, né, estamos aqui quase 10 horas da noite no domingo falando sobre a reforma tributária, mas é um assunto que realmente eu acho de extrema importância trazer nesse podcast, né, e muito legal que você trouxe essa informação hoje pra gente, tirou muitas dúvidas que eu tinha também. E mais uma vez quero agradecer a presença de todos, gente. Então, Obrigada. desejo uma ótima noite pra todo mundo, fique com Deus e até a próxima, gente.